Eu sempre fui muito movida por medo. Todo mundo falou que eu ia ser pobre, mas eu nunca desafiei a minha autenticidade. Eu acho que a prática do empreender ensina muita coisa pra gente. Então eu fui descobrindo nesse processo o que eu gostava de fazer. Com esse tanto de coisa que eu tava fazendo e aceitando, eu já não sabia mais quem eu era. Por que eu cresci tão rápido? Oi pessoal, eu tenho uma super novidade. Estamos com um cenário novinho em folha, feito com muito carinho e dedicação, para tornar a sua experiência ainda mais incrível. E para celebrar esse momento, temos uma convidada super especial. Ela que tem revolucionado o mercado digital com sua abordagem única. É a fundadora do movimento Diferente dos Iguais e tem ajudado milhares de mulheres a se destacarem nas redes sociais de forma autêntica e poderosa. Seja muito bem-vinda, Catherine Kafka. Bem-vinda! Obrigada! Prazer estar aqui. Prazer, eu fiquei muito feliz que deu certo, né? Deu O nosso certo. bate-papo. Foi difícil, mas deu certo. Foi. Bom, vamos lá. Para iniciar, você iniciou sua carreira como blogueira de moda, como blogger, né? Foi lá nos primórdios. Como foi criar um blog, se destacar em uma era que não existia, né? Esse mercado de influência tão grande. Sim, eu nasci, na verdade, no interior do Rio Grande do Sul, né? Então começa por ali. Sim. O fato de eu ter começado o blog foi porque não existia muitas opções. O que eu ia fazer? Minha cidade é Santa Rosa, né? A terra da Xuxa, lá no interior do Rio Grande do Sul, quase na Argentina. Então não tinha. Sim. Não tinha nem faculdades diferentes, era tudo muito tradicional e eu sempre tive aquele meu jeito diferente. Então eu fui olhar para onde eu poderia fazer algo que eu ia me destacar, que eu ia ser vista fora daquela cidade. Sim. Então o blog de moda foi a primeira opção. Assim, eu ganhei um computador muito cedo por conta dos meus irmãos, então eu tive contato com o digital muito cedo e isso me ajudou a abrir os olhos para outras possibilidades. Então eu criei esse blog com uma ideia de vou encontrar aqui um novo trabalho, uma nova Sim. possibilidade, conhecer novas pessoas. Isso foi em que E ano? era 2010, 2012 ali, que foi uma época que eu me dediquei mais, mas tinha Camila Coutinho, tinha Sim, já essas sim. blogueiras bem pioneiras, Tava assim, muito no início. foi bem nessa fase. Você enfrentou muitos desafios, né, Catherine? Com certeza. Principalmente vindo do interior. Como foi para você romper essas barreiras e conquistar a audiência que você conquistou hoje? Eu acho que é até engraçado falar isso, mas eu sempre fui muito movida por medo. E quem mora no interior sabe que quer sair daquele lugar. Eu sempre olhava para aquilo e falava, eu não quero ficar aqui, eu não quero ter esse padrãozinho de vida, eu não quero tirar férias uma vez por ano, eu quero conseguir chegar em algum lugar. Eu tinha medo de não ter condições, eu tinha medo de não poder fazer as viagens que eu sonhava em ter, né? Eu sempre tive uma educação onde meus pais me deram tudo para estudar, mas assim, se você quer viajar, se você quer sair daqui, você se vira. Então eu sempre tive essa autorresponsabilidade muito grande e esse medo do tipo, eu preciso dar certo. Eu não tenho opção, eu não quero ficar aqui. O que eu vou fazer para dar certo? Sim. Então, no início, assim, é esse incômodo mesmo de eu preciso dar certo, junto com essa vontade de ter algo meu, assim. Eu sempre tive muita vontade de empreender, empreendi várias vezes desde cedo, mas sempre sem saber o quê, né? Quando a Sim. gente não tem um pai, uma mãe, alguém ali que fala, esse é o caminho, a gente tem que descobrir sozinha, é muito mais difícil. E para você, qual que foi o maior risco que você tomou para construir a sua marca pessoal? Eu acho que o risco que a gente tem é o risco de não dar certo mesmo, né? Sim. Eu acho que todo mundo... Eu nunca vi alguém falar, investi na minha marca e não deu certo, não valeu a pena. Mas a gente tem um medo de chegar em tal lugar e não desenvolver como a gente poderia, né? Por exemplo, minha primeira faculdade foi uma faculdade de moda. Todo mundo falou que eu ia ser pobre, que é impossível você subir na vida com uma faculdade de moda, né? Não tem... É um lugar que você sempre vai estar limitado. Então, eu tinha esse medo de que o que as pessoas me falavam poderia ser uma verdade. Eu tava pagando para ver. Eu falei, não, eu vou dar um jeito disso aqui acontecer. Mas eu tinha medo de que o que me falavam, né, essas crenças que existem muito no interior, fossem verdade, né? Então, acho que
eu desafiei muitas coisas na minha vida, tanto a minha família, enfim, muita gente nunca me apoiou nas minhas ideias malucas, né? Mas eu nunca desafiei a minha autenticidade. Sabe Sim. aquela vontade que eu tinha de vai embora, vai tentar, vai ver o que vai dar, vamos ter essa faculdade aí mesmo, sabe? E ser disruptivo no interior é ainda mais É difícil, né? muito Sim, difícil. eu sou do interior também. Porque você não tem referência. Eu não Uhum. tinha uma pessoa que olhasse e falava, ai, essa pessoa foi lá e fez. Não Sim. tinha. Então, é um caminho que você tem que desbravar mato ali, Sim. né? Você tem que ir sozinha mesmo. E lá atrás você teve uma marca, né? Uma marca de moda. Tive, Teve aham. alguma coisa que você aprendeu lá atrás que você leva com você, traz com você até hoje nos seus negócios? Eu empreendi, eu tinha 18 anos. Eu tinha uns 20, né? Que eu já tava na faculdade. 19, por ali. E foi uma escola pra mim, né? Que empreender, acho que a prática do empreender ensina muita coisa pra gente. E uma das coisas que eu entendi até depois, quando eu fiz a minha construção de marca, eu sei que a gente vai falar sobre o momento atual, Sim. mas uma das coisas que essa marca me ensinou e que eu mais me divertia fazendo era o branding da marca. Então, Sim. o nome da marca, a experiência. Era uma marca que a gente fazia as peças personalizadas, né? Então, cada peça tinha um significado, a gente sublimava, às vezes, de acordo com a estampa que o cliente queria. Então, tinha todo um conceito muito legal. E eu amava fazer o branding, mais do que fazer a roupa, mais eu Uhum. odiava a modelagem, na verdade, mais do que ter essa parte, né, Sim. da moda em si, era fazer as ideias, era criar o conteúdo. Então, eu fui descobrindo nesse processo o que eu gostava de fazer Isso de uma também. forma bem intuitiva no início, Muito né? intuitivo. Muito legal. Como que você falou que tinha muito medo no início de não dar certo, de não ser bem-sucedida. Como que você fez para lidar com esse medo e que tipo de mentalidade você acha que você teve que desenvolver para seguir em frente mesmo com esse medo? E eu falo, quando a gente fala de medo, eu tinha medo mesmo, eu tinha muita crise de pânico. Não era só medo de, o medinho. Sim. Eu realmente tive uma fase ali, 10 anos da minha vida, que eu tive muitas crises de ansiedade. Uhum. E eu tive fases, né, tomei muito remédio, foi uma fase muito difícil. Inclusive, nessa fase que eu saí da minha cidade pra entrar na faculdade, foi uma época, assim, muito difícil. Eu tinha medo de lugar fechado. Teve crises, assim, muito grandes em relação a medo. Então, Sim. medo foi uma palavra que sempre esteve muito próxima a mim, e de várias formas, mas a única forma de você encarar o medo é lutando contra ele, é indo. Então, eu nunca deixei o medo ser maior que eu, sabe? Eu nunca estive na plateia assistindo o medo comandar. Sim. Falei, pera, acabou, eu deixei eu ir pra esse palco, pegar esse microfone e dar esse show. Porque não tem, tática, vou te dar agora um passo a passo, uma fórmula pra você passar o medo. Sim. É encarar. Você tem medo de fazer tal coisa? Vai. Você Uhum. vai ver que depois vai ficar mais natural. E o medo, geralmente, é a sua falta de estar adaptada com aquilo. Por exemplo, quando você tem medo de falar com a câmera, é porque provavelmente você falou pouquíssimas vezes. Uhum. Quanto mais você se expor àquele medo, mais aquilo vai ser normal pra você. Tipo, quanto mais você estar disposta a encarar aquilo, melhor vai ser. Então, a minha dica pra quem tem qualquer medo é se exponha a esse medo. Vai doer, mas vai passar. Vai ter vergonha. Vai. Mas hoje eu gosto. Assim, eu Sim. gosto da sensação do desafio e de eu vou conseguir. Sim. Porque eu tentei muitas vezes e eu consegui muitas vezes. Então, você precisa tentar até para gerar essa autoconfiança. Eu acho que uma das coisas que mais me fez chegar longe é que eu sempre fui muito, muito autoconfiante. Do tipo, você sabe fazer tal coisa? Não sei, mas eu vou fazer. Até tem uma história de um trabalho com a Jaguar, que eu odeio dirigir, né? Eu tenho pavor de dirigir em São Paulo. E chegou um trabalho que era lançamento de um super carro lá, e era uma corrida no autódromo. E eu falei, cara, eu não dirijo nem parado isso aqui, eu vou correr no autódromo. E aí, eu olhei para aquilo, um cachê maravilhoso, eu falei, você dirige? Eu falei, eu dirijo. Eu fui lá, corri, ainda fiquei em terceiro lugar, que era cara de pau. Sim. Então, acho que, assim, uma das coisas que me fez chegar longe é isso, assim, de... tá com medo, deixa eu ir logo pra perder esse medo, pra fazer acontecer. Então, eu sempre fui muito cara de pau também. Sim. E você comentou sobre medo, sobre ansiedade. Em 2019, você teve uma crise, né? Você teve burnout. Olhando pra trás, hoje, tem algo que você fala, nossa, eu aprendi isso nesse momento que foi tão difícil pra mim? Muitas coisas, mas eu acho que o que mais, pra mim, foi um grande aprendizado pós-burnout, assim, que eu cuidei muito, foco.
eu era uma tech pix, assim, eu fazia de tudo um pouco e tudo meia boca. Então eu tinha, antes do burnout, eu dava mentoria, eu dava consultoria, eu estava abrindo uma plataforma digital para mulheres, que era a Nácar, que era outra empresa que eu Sim. comecei a abrir. Eu estava sendo diretora criativa, eu fazia minhas publicidades, eu tinha meu Instagram totalmente ativo. Então eu comecei a fazer um monte de coisa ao mesmo tempo que humanamente era impossível. Uhum. Só que eu via tudo como uma oportunidade. Aquela coisa de, ai, não posso perder isso, porque, ai, uma oportunidade aqui, uma oportunidade aqui. Então, apareciam oportunidades o tempo inteiro e eu ia abraçando tudo, né? Às vezes muito por questão financeira também, né? Oportunidades ali para você ganhar dinheiro. E eu me perdia de mim, né? Uhum. Então, acho que uma das coisas que eu aprendi pós esse burnout, que foi um foco grande pra mim é isso, uma coisa só, muito bem feita, uma coisa de cada vez. Deixa eu ter um negócio e esse ser o melhor negócio da minha vida. Quando ele estiver andando, eu vou abrir outro, eu vou dar energia pra outra coisa, sabe? Então, pra mim, entender o foco. E eu sou meio TDAH, meio não, eu sou TDAH mesmo, então eu sempre gostei de fazer muitas coisas ao mesmo tempo e achar isso extremamente normal. Sim. Então eu aprendi a gerenciar mais o meu tempo, assim, e focar. Um Sim. hiperfoco em uma coisa só. Foi nesse momento que você viu que você precisava se reinventar? Foi. E Foi como? porque Não, pode ir, vai, pode bora. pode Não, como que finalizar. você encontrou forças? Porque a gente sabe, bom, eu também já tive crise de ansiedade bem forte. A gente sabe que é um momento muito delicado. De onde você tirou forças para falar, não, eu preciso me reerguer, eu preciso me reinventar? E primeiro que eu descansei, né, então acho que é importante todo mundo que passa por um burnout não ignorar que você tá tendo Uhum. um burnout. E realmente por um ano, eu fiquei um ano, assim, bem sem saber o que fazer. Foi um ano, assim, que eu trabalhei o que eu precisava trabalhar e que eu me dei ali de descanso, né, eu já tinha condições para isso. Para eu entender o que eu realmente queria fazer na minha vida. Então, primeiro é descansar mesmo, Sim. relaxa. Eu sempre falo que a nossa mente é como, quando a gente está numa crise, assim, é como se a gente tivesse um copo com água cheia de lama, mexendo uma colher. Tá tudo ali conturbado. E aí você precisa parar, deixar quietinho, pensando, para você conseguir ter essa tranquilidade de ver novos lugares. E eu tive então esse período de calma e para me reencontrar, eu passei por um grande processo de marca pessoal. Sim. Então eu parei e eu fui investigar na minha história, realmente, o que que me incomodava, o que que eu gostava, quem eu era, porque com esse tanto de coisa que eu estava fazendo Sim. e aceitando, eu já não sabia mais quem eu era. Eu cogitava abrir um pet shop, assim, porque eu estava, tipo, perdida, eu não Sim. sei mais o que eu Tava querendo gosto. abraçar o mundo. E às vezes o que você gosta, você passa a não gostar mais por conta de que você teve tantas situações ruins, né? E experiências ruins, e às vezes não é o problema o trabalho em si, mas a Sim. forma como você estava fazendo, lidando, o processo, né? Então eu voltei a olhar para minha história desde pequena, que eu gostava, né? E por isso que meu processo, hoje o meu método de marca pessoal vem muito desse meu processo. Então, na minha história, eu sempre quis ser muito diferente. Então, desde a escola, as marcas que eu tinha, sempre tinha esse quê de diferenciação, de fazer algo diferente, inovador. Então eu fui analisando traços da minha marca, fui analisando qual eram os modelos de negócio que eu gostaria de ter. Eu gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto de trabalhar online, eu quero prestar serviço, não quero ter infoproduto. Qual que era o modelo de negócio que eu queria ter e que eu me imaginava tendo daqui, sei lá, 5, 10 anos, um negócio que eu conseguia ver com visão de futuro, né? O que eu faria pelo resto da minha vida, o resto da vida é difícil de falar, mas porque eu faria por bons anos se dinheiro não fosse um problema, Sim. sabe? Se eu realmente tivesse muito prazer em fazer aquilo. Sim. Então eu comecei nessa investigação, assim, de eu vou voltar, mas eu vou voltar com certeza do que eu tô fazendo. Então acho que por isso que deu tão certo o que eu faço hoje, porque eu estava muito E focada. foi nessa época que você mudou o foco para o movimento que você tem hoje, que é o Diferente dos Iguais? Foi nessa época. E como que essa reinvenção profissional te ajudou a se conectar com você e conseguir também se conectar com outras mulheres? Eu acho que tudo que a gente passa, né, quando a gente fala, qual é o meu propósito? A Sim. gente fica, às vezes, procurando, né, lá longe, propósito, pra mim tá muito na nossa cara.
O que você passou, da onde você saiu, as experiências, as suas habilidades, o que você gosta, o que você não gosta, as pessoas que estão ao seu redor, tudo é pista do que você precisa fazer, né? Um verdadeiro quebra-cabeça. Sim. Então, eu fui juntando esse quebra-cabeça, fui juntando as situações que eu havia passado, como o que eu aprendi, o que eu sei, como eu poderia ajudar outras pessoas a partir disso, e fui fazendo esse mapa ali de qual que seria o processo, o que eu gostaria de fazer, né? Daí veio o meu primeiro produto, que foi um produto de marca pessoal. Uhum. Como eu me reencontrei, e eu fui olhar para minha história, o que eu fazia sempre? Minha vida inteira eu trabalhei a minha marca pessoal. O tempo inteiro, toda a minha trajetória, como eu fui ascendendo em São Paulo, foi através de trabalho de marca pessoal. Muitas vezes empiricamente, Sim. mas foi. Então eu fui vendo isso, fui vendo que eu trabalhava muito com a Creator Economy também. Então eu tinha, as marcas me elogiavam muito porque eu tinha um profissionalismo além dos outros criadores. Então eu fui juntando todos esses passos e observando como que eu poderia usar isso como um novo trabalho. E aí não tinha outra saída a não ser realmente a educação. Eu falei, meu, o formato dos infoprodutos é muito bom. Uhum. Eu posso trabalhar de casa, eu estava cansada. Na época de blogueira, eu precisava muito ficar na rua, né? Mesmo como diretora criativa, eu vivia em estúdio, vivia na rua. Então, eu já sabia que eu não queria ser mais CLT, tive uma Sim. experiência dentro de agência, não queria. Então, isso eu não quero, check, eu quero empreender. Daí eu falei, eu gosto de trabalhar de casa, eu gosto de ter flexibilidade de tempo, eu gosto de poder viajar. Ok, então eu posso fazer alguma coisa no digital, que não dependa do meu espaço físico. Então eu fui fazendo esses sim e nãos do que eu queria Sim. e encontrando um trabalho, um modelo de negócio que eu conseguisse fazer, né, e entregar o meu máximo, de acordo com o que eu gostava. Bom, você fala muito sobre marca pessoal. No seu ponto de vista, qual foi o maior desafio que você teve para conseguir se destacar no mercado e conseguir construir algo que é o que você construiu, que é algo único? Eu acho que o maior desafio de todo mundo é provar que você é bom, né? E quando a gente fala sobre marca pessoal, ainda mais no digital, como eu vou provar? Acontece muito, né, de profissionais com um currículo incrível, que Sim, estudaram pra caramba, aí chega no digital, não mostra sim. aquele valor. E eu sempre tive muito esse cuidado, assim, eu levava o digital como o meu maior portfólio, minha maior vitrine, assim, eu realmente imagino que é como se você tivesse a oportunidade de ter uma loja no shopping. Hoje né, o Instagram, querendo ou Sim. não, é a vitrine mais barata que existe pra gente. Uhum. Você ia escolher abrir uma vez por semana a sua loja no shopping? Ou você não ia se esforçar um pouquinho mais pra ajeitar a vitrine dela, pra ter uma experiência pro seu cliente, de graça? Se você tivesse esse espaço de graça. Então, eu trato hoje muito o meu Instagram e meu trabalho digital realmente como um trabalho muito sério, né? Como se fosse realmente tendo uma loja física. Mas o que eu digo, assim, em relação à minha trajetória, teve muitas ações que eu tive, sacadas que eu tive, que fizeram muita diferença. Por exemplo, quando eu tive um feed colorido, isso há 10 anos atrás, que eu estava no mercado, estava no mercado de blogueiras Uhum. ainda, entrando já no mercado de direção criativa, e eu pensei, como é que eu vou me diferenciar desse tanto de blogueira, dessa galera, né? Naquela época tinha a Tássia Naves, enfim, uma galera muito além. Como é que eu vou me diferenciar dessa galera? Porque eu não tenho as roupas que ela tem, Sim. eu não consigo ir nos lugares que ela vai. Como é que eu posso mostrar o meu trabalho e gerar um desejo além disso, né? E eu tive naquela época uma ideia de fazer um feed todo dividido por cores. Então, cada mês eu escolhi uma cor, né? Tipo, era outubro, eu fazia rosa, eu fazia outubro Ah, que rosa. legal, sim. Aí eu ia fotografar nos lugares com essa cor. Aí, se eu tinha um evento, alguma coisa para ir, eu fotografava sempre com essa cor. Então, eu tinha todo um cuidado de direção criativa que era impressionante. E as pessoas me perguntavam, ai, não é muito difícil? Eu falo, até pode ser difícil, mas eu sei muito bem aonde eu tô Sim. indo. Eu sei por que que eu sei porque eu tô fazendo isso e eu tô escolhendo o meu difícil. E essa escolha foi uma das mais importantes da minha carreira, assim, porque esse feed viralizou. Então, assim, Boca Rosa, eu lembro que naquela época, depois a gente acabou se tornando amigas, mas naquela época ela viu meu feed e mandou mensagem: Você não quer trabalhar pra mim? Meu Deus, muito legal. Demais. Aí eu fechei um dos meus primeiros trabalhos, que foi com Red Bull, que eles me contrataram para ser diretora criativa e fazer 2 lançamentos para eles, de Caraca. feed, né, Sim. de produção. Então, abriu portas que jamais teriam aberto se eu tivesse falado: deixa eu fazer o que todo mundo tá fazendo aqui. Deixa Uhum. eu seguir aqui, se a fulaninha faz isso, eu vou fazer igual.
Então, eu sempre soube que a diferenciação pode dar um pouquinho de trabalho, mas ela vale muito. E o que que você acredita ser a maior chave para construir uma marca pessoal que de fato se conecte com o público? Eu acredito que seja muito autoconhecimento, porque tem muito é muito difícil quando você vai ensinar uma pessoa a passar por esse processo, porque existem muitas formas de ensinar. E não que estejam erradas, mas tem algumas fórmulas que deixam as pessoas muito engessadas, do Sim. tipo, eu não gosto tanto de arquétipo para marca pessoal, por exemplo, porque eu acho que a pessoa ela se baseia naquele arquétipo, eu sou a governante. E ela esquece de um monte de detalhe da marca pessoal dela que é muito mais interessante. Às vezes a forma como ela fala, que é engraçada, ou às vezes algum traço dela, algum bordão dela, sei lá, uma pessoa que pinta, que tem um outro dom, é muito mais interessante do que ela incorporar aquele arquétipo, Uhum. então acaba que muitas vezes você seguir esses padrões te deixa mais igual a todo mundo, Um né? personagem. Um personagem, mas na maioria das vezes, né? Você precisa ter a taça, o blazer, a roupa assim desse jeito. E daí, depois de um tempo, a pessoa entra em crise, porque ela percebe que ela não é aquela pessoa, e como é que eu vou me encaixar no mercado? Então, tem muita regra que, na verdade, não existe, né? As pessoas inventam. Então, eu olho muito para isso, autoconhecimento e autenticidade. E às vezes um defeito seu, uma coisa que você considera um defeito, é uma forma da sua marca pessoal ser reconhecida. Porque quando Sim. a gente olha para a marca pessoal, como que eu vou chamar a atenção com a minha marca? E às vezes são detalhes, às vezes até um jeito que você fala que é diferente, Uhum. tem uma entonação que se torna uma marca registrada sua, um óculos que você usa que é uma marca registrada sua, é muito mais relevante, né, no sentido de imagética, do que você ficar lá tentando construir esse personagem. Então é autoconhecimento de o que eu acredito, o que eu não acredito, peitar isso, porque o cancelamento, que a galera tem muito medo, né? Eu vou Sim, ser cancelado. cancelado. Mas é normal você ter hater. E se você quer criar uma comunidade muito incrível, você vai ter quem gosta e quem não gosta. As melhores comunidades, elas são criadas a partir de um inimigo em comum. Das Uhum. pessoas odiarem juntos uma coisa. Então é normal que vai ter esses dois lados. E as pessoas, elas têm medo. Elas têm medo, mas vou falar isso aqui, vai vir fulano reclamar, ciclano, as minorias, enfim. E acaba deixando aberto a coisa mais importante, que é você falar a sua verdade. Se Sim. posicionar. Eu Uhum. acredito nisso ou não acredito? Eu acho bom esse procedimento ou não acho? E aí, é dessa forma que você se conecta com as pessoas. E muitos têm essa insegurança, né? De, não posso falar o que eu penso. E tá aí o maior erro. Você tem um curso, né, um treinamento que chama Aham. Diferente dos Iguais, Sim, e ele está fazendo muito sucesso. sim, graças a Como que Deus. você fez para estruturar esse treinamento para não só alcançar, para que ele não só alcançasse uma grande população, mas que ele também entregasse resultado para essas pessoas? Sim, eu juntei eu tenho vários produtos, né? Esse que Uhum. a gente está falando é a formação. Que o que que é a formação? Ela é um processo onde um CPF, né, uma pessoa, Sim. se transforma em um CNPJ. Então, fazer com que a sua marca pessoal se torne realmente uma marca e tenha valor, né? Custe mais caro, tenha autenticidade, tenha diferenciação. Então, é todo um processo que a gente passa a partir disso. E eu retirei o método, obviamente, do que já existia no mercado, né, do que funciona no mercado, mas eu trouxe uma repaginada nele. Porque eu acho que muito do que a gente aprende na faculdade é com o olhar antes do digital. Uhum. E quando a gente chega no digital, é muito diferente. E é muito difícil você fazer um branding tradicional e conseguir aplicar no seu conteúdo no dia a dia. Às vezes não é palpável, Sim. né? Quando a gente fala de branding, parece algo tão, distante, né? O que é isso? Difícil. Um bicho de sete cabeças. E eu trouxe ele numa forma muito prática, muito aplicável, um passo a passo muito que você sai ali em um mês, você já consegue olhar para dentro de você, tirar essa autenticidade, pegar esses passos aí importantes da sua marca e transformar isso realmente num conteúdo, numa assinatura visual, numa crença ali, numa comunidade de marca. Então eu consegui extrair e esse passo a passo vem muito da minha jornada. Quando eu passei pelo burnout, eu entrei num processo de marca pessoal. Então, Uhum. eu acho que se eu não tivesse, eu sempre falo que o burnout foi a pior, melhor fase da minha vida, porque eu acho que se eu não tivesse passado por isso,
eu não teria tanta consistência, tanta certeza do que eu faço hoje, do processo que eu consigo fazer hoje, porque eu comecei realmente do zero, assim, né? Quem sou eu? Sim. Então, esse processo, eu juntei o método do que já funciona com o meu processo e a minha experiência com o digital. O que eu via que realmente funcionava, o que era prático, o que era palpável, né? Uma das minhas características de marca, essa é muito prática. Uhum. Quem faz meus cursos sabe, eu não enrolo. Eu falo o que tem que falar, eu uso o exemplo, assim que se faz, é tudo com exercício. Então, eu não gosto muito daquela teoria, deixa eu apresentar para vocês aqui 8 aulas de brain. Não, vamos aplicar isso aqui. Então, é uma das minhas características e eu acho que isso tá muito no meu método. E o fato de a pessoa sair com uma solução deixa tudo. Deixa o resultado vir mais fácil, né? Por isso que faz tanto sucesso. E o cenário digital também, a gente sabe que ele muda de uma forma muito mais rápida, né, Catherine? Como que você faz para se manter atualizada e conseguir entregar conteúdo de valor para suas alunas, para sua audiência? Eu acho que tem alguns fundamentos que eles nunca mudam, né? Então é importante. eh, a gente tem essa sensação, o mercado tá mudando inteiro, mas não é bem assim, né? Uhum. Tem muitas divas do apocalipse aí que eu falo, que é a galera que adora falar, isso acabou, agora é o fim de não sei o O quê. E é mercado está saturado. muito mais narrativa, às vezes, de vender até um produto do que uma verdade. Então, tem alguns fundamentos no marketing, nada vai mudar do dia para a noite, a não ser agora com inteligência artificial, que muita coisa atualizou, mas nada muda tanto, né? E os gatilhos do que atraem o ser humano serão sempre os mesmos, né? Que é a curiosidade, a novidade, a prova social. ãh, Vários deles você sempre vai ter que aplicar. Uhum. Então muda o formato, né? Ao invés de você mostrar um antes e um depois, você pode fazer um formato lá onde você vai para a rua e mostra para as pessoas uma pessoa antes e aí pergunta: quanto que você acha que essa criatura aqui ganha? Fala, ganha mal, né? Daí mostra uma foto dela com um penteado novo e a pessoa, não, agora ela tá muito mais rica, enfim. Uhum. Muda o formato. A prova social é a mesma, o antes e o depois é o mesmo. Só que a gente vai trazendo essa repaginada. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho dentro das minhas características de marca pessoal também esse negócio de ser visionária. Eu gosto de inovação, eu gosto de ser uma trendsetter. Para mim é muito natural. Assim, eu vejo uma tendência, eu já saco, já vejo para onde está indo. Então é muito do meu jeito mesmo. E eu sempre tento trazer isso para dentro dos meus cursos, esse olhar de inovação. Então, a prova social funciona, para sempre vai funcionar. Você tem que postar depoimento de clientes para vender, você tem que mostrar antes e depois para vender. Mas dá para a gente fazer isso de uma forma mais interessante, né? Então, isso é muito do meu radar, isso é muito meu, né? Um diferencial que eu trago para os meus cursos, de estar usando esses fundamentos que funcionam, mas estar observando o que está lá na frente, o que poucas pessoas perceberam, o que estão tentando, né? E tentar trazer isso antes, antecipar para os meus alunos, né? Eu sempre estou antecipando, tanto que o formato de séries que viralizou Sim. agora, eu estava falando desse formato já faz 2 anos. Eu falava, faz séries, faz séries. Poucas pessoas estavam fazendo. Eu falei, não é assim que funciona. Faz esse projeto, faz 10 dias de um conteúdo por dia numa série que tudo se conecta. Eu já tinha sacado, agora normalizou. Uhum. Então tem essas ondas, né, do digital. E isso é do meu olhar, de estar sempre pesquisando, olhando muito lá fora também do que acontece, estar conectada com todo o mercado. E olhando para todos os seus treinamentos, quais são os pontos que você ensina e que você considera que são essenciais para quem quer se destacar no digital? Primeiro é esse processo de marca pessoal, né? Porque a pergunta que eu mais recebo, como eu me diferencio sendo fulana de tal, sendo tal profissão? Sim. E não existe uma fórmula, médico se diferencia assim. É a pessoa, quem é você. Então é esse processo de qual que é o seu jeito, o que dentro da medicina você acredita. Dentro, a gente tem, né, por exemplo, vamos pegar um dermato. Existem vários estilos de dermatos, desde personalidades. Um é mais estudioso, outro é mais divertido, outro gosta mais de inovação. Uhum. Então, dependendo dessas características de personalidade, esse vai ser o seu posicionamento, esse vai ser o seu estilo de conteúdo, né? Tem um negócio também que eu gosto muito de trabalhar na criação de conteúdo que se chama eu nicho. Eu não gosto de criar a partir de nicho. Eu não acho que é uma boa ideia você criar uma linha editorial a partir do que está o seu concorrente fazendo. Ou, eu vou pegar aqui os 10 maiores conteúdos do meu mercado e vou replicar. Sim.
você não tá criando marca com isso, Sim. né? Você pode viralizar o que ninguém vai lembrar de você. E eu sempre tenho esse pensamento de você precisa criar algo pensando no longo prazo e pensando em lembrança de marca. E isso do eu nicho né, basicamente, é você ter um problema que você resolve, algo dentro do seu nicho que você mais, né, olha, isso aqui é uma coisa que eu quero resolver, que é o meu caso do diferente dos iguais, né? Eu olhei pro meu nicho e eu falei, tá todo mundo muito igual. O que é que eu posso fazer para diferenciar essa galera? Vamos diferenciar esse povo. Então, esse foi ali o superior da minha pirâmide do eu nicho. Depois, as coisas que você gosta de estudar, as coisas que você gosta de inovação, gosta de moda. Então, você junta todas essas coisas na sua marca pessoal. E, por último, a sua personalidade. O jeito que você fala, o jeito que você gosta de se vestir. Tudo isso contempla o seu eu profissional ali, o seu diferencial, a sua autenticidade. Então, eu trabalho muito com essa visão do eu nicho, Sim. muito mais do que você pegar um nicho e falar o que as pessoas gostam aqui, né? Sim. E de forma prática, assim, para quem está começando, quais dicas que você pode dar para quem está começando e quer fazer post que realmente engaje, que tenha de fato um conteúdo relevante, que vai conseguir chegar no público que a pessoa quer atingir? O que a pessoa precisa entender, a rede social, ninguém tá lá pra comprar nada, né? Ninguém tá lá pra, hoje eu vou aprender sobre Botox. Eu entrei aqui, quero estudar sobre Botox. Não. Então, você precisa estudar um pouco sobre criação de conteúdo e sobre comportamento humano. Sim. Criação de conteúdo é comportamento humano. Algoritmo, que as pessoas reclamam e falam, nossa, algoritmo do mal, uma máquina destruidora. Nada mais é do que as pessoas, como as pessoas se comportam. Então, se o seu vídeo não performou, as pessoas não gostam do seu vídeo é ruim. Então, não é que existe alguém te sabotando, é porque ele precisa ser melhorado. Então, entender que as redes sociais são um lugar onde as pessoas vão muitas vezes para se entreter, vão para ver algo novo, vão para ver se descobre ali uma curiosidade. Então, entender esse mecanismo das redes sociais e dentro do que você sabe fazer, escolher uma coisa que você vai focar, porque é difícil também a gente tá o tempo inteiro fazendo um monte de coisa na internet. Sim. E rolando feed. Como é que eu vou chamar a atenção das pessoas? Então, isso que a gente fala do nicho é realmente porque funciona. Você focar em um assunto maior ou num tema maior, né? Ou numa bolha, por exemplo. Eu vou focar na bolha de mães. Então, eu vou começar a fazer um conteúdo pensando nessa bolha de mães. Então, trazer ali, de alguma forma, assuntos que essas pessoas gostam de assistir, estudar o seu público-alvo, com certeza é importante, ainda mais se você tem um produto. Então, entender o que essas pessoas estão falando, como é que você vai ajudar elas, se você tem um serviço ou produto, e trazer isso de uma forma leve, gostosa, né? Quando a gente fala de conteúdo, tem os ganchos, então não adianta você falar o que é o Botox, ninguém quer saber. Mas se você falar, e você está com a pele caída, tem uma solução, aí já é diferente. Tem aquilo do chamar a atenção, né? Chamar a atenção. Sim. O tempo inteiro você precisa estar preocupado não em viralizar, mas em deixar aquele conteúdo útil para a pessoa pensar. Por que essa pessoa vai compartilhar? Por que essa pessoa vai comentar? Por que essa pessoa vai salvar esse post? Tem algum motivo? Então, entender o mecanismo das redes sociais, né? Então, não é que um médico, às vezes, que trabalhou 10 anos ali para chegar onde chegou, não é que ele é ruim, é porque ele não entendeu como criar conteúdo. Então, saber que você tem que estudar, não é um acidente, né? Existe uma lógica, existe uma ciência por trás. Então, se dedicar ali, né? O conteúdo ou, que é o meu curso de criação de conteúdo, você faz em um dia. Então, hoje tem inteligência artificial que você pode usar, né? Eu tenho o Jefferson, que eu falo, que é o meu estrategista de marca em versão IA. Então, é muito fácil criar conteúdo hoje, sabe? Não tem mais essa com IA, então não tem mais como ficar sem ideia. Sim. E você está tendo muito sucesso, né? Na construção de público, de audiência, enfim. Quais foram as estratégias que você conseguiu, que você usou, não só para alcançar esse público, para, enfim, crescer número, mas para manter uma audiência engajada? Aí eu sempre tive focada na estratégia de criação de comunidade. Desde o início, eu falei, eu tô fazendo isso aqui, eu tô criando um movimento de marca, não é por mim, é porque eu tenho um movimento. Sim. Então, isso dá uma força gigantesca para qualquer profissional. Quando ele chega com um movimento, ou, né, eu estou aqui para resolver esse problema,
é outra recepção das pessoas, não é mais o fulaninho, é um movimento que as pessoas se identificam. Então, o fato de eu, desde o início, trabalhar com a mentalidade de movimento de marca e comunidade é o que fez toda a diferença, né? É o que eu ensino no meu método na criação de comunidade de movimento e eu sempre apliquei. Então, tudo que eu ensino, eu aplico. Uhum. E isso deu muito certo porque eu tinha isso do diferente dos iguais, então eu fui aplicando algumas técnicas de branding, que é você tem um símbolo, que é o que eu vivo sempre, né, com o Sim. símbolo do diferente, que é você usar ali alguma repetição, que é você ter uma assinatura visual no seu conteúdo para que de forma estratégica as pessoas lembrem de você. Então, muita repetição, repetição, repetição. Então, eu fui usando algumas técnicas de branding dentro da minha criação de conteúdo, dentro do meu posicionamento. Então, eu fui criando essa imagética de propósito, o prata, o preto, várias coisas assim que se repetiam. Uhum. Então, isso vai gerando esse senso visual, além, obviamente, do movimento, que é as pessoas que querem ser diferentes. Elas olham para o nicho delas, elas falam, tá todo mundo igual aqui, eu não quero ser desse jeito, me ajuda, eu preciso fazer algo único, eu preciso criar algo que ninguém criou, né? Uns pensam assim. Então, é essas pessoas que se conectam. Então, o poder, porque eu cresci tão rápido, é porque eu cresci com um movimento de marca muito além de uma marca pessoal. Sim. E para quem está começando, quais ferramentas que você indica a pessoa a usar, principalmente nas redes sociais? Olha, o melhor é edição de vídeo CapCut. Ainda não existe outro aplicativo tão bom quanto ele, tão Sim. acessível quanto ele, tão fácil quanto ele, né? Eu lembro na época que eu precisava usar Premiere Uhum. e aplicativos ali caros, difíceis. Hoje eu faço tudo pelo celular. Então, o CapCut, o ChatGPT também. Então, não tem como você ficar sem. Tem que ter cuidado, né? Porque a gente tá entrando numa era que a gente tá percebendo quando é feito no Sim. chat. Então, às vezes é bom você saber criar o seu agente, dar o seu tom de voz, isso é importantíssimo. Mas quando você tem um agente também, você não fica sem ideia, você não fica travado, você consegue ter organização, constância. Então, acho que essas são as duas melhores ferramentas para você investir. Eu acho que eu vou fazer um merchan dos seus treinamentos, porque, né, temos Obviamente. alunos aqui. Acho que você podia explicar um pouquinho, porque hoje você tem mais de um treinamento, o Aham. que cada um faz, o que cada um, para quem é cada treinamento que você tem hoje. Claro, é uma esteira, né, que a gente chama. E cada um tem realmente um papel dentro desse movimento que é o diferente dos iguais. Sim. Todos eles têm foco em diferenciação. Então, você entra ali, tem os nossos produtos de entrada, que são produtos mais práticos e rápidos, também mais baratos, né? E eles têm essa ideia de ser colecionável. Então, tem o conteúdo ou, que é para criação de conteúdo, então estratégia, roteiro, como esses gatilhos que eu falei, Uhum. explica toda essa parte de que você precisa saber para criação de conteúdo, junto com a minha inteligência artificial para fazer isso acontecer. Aí tem o CapCut Wall, que é edição de vídeos, mas de uma forma diferente, então eu ensino como criar vídeos diferentes. E tem o Feed Wall, que aí é feed, imagem, assinatura visual, como eu crio um universo de marca, personalidade da marca, identidade, tudo isso está dentro desse Feed Wall. Então são esses 3 produtos, por enquanto, a gente está criando novos, ainda não lancei, mas por enquanto são esses 3. Eu tenho a Mila também, que é uma inteligência artificial, que ela é social media, então é um produto também de entrada, Legal. que é antes do conteúdo Wall, né? Uhum. Então é uma IA que a gente está vendendo agora. E aí, depois disso, a gente vai para a formação diferente dos iguais, que é para CPF. Então, é voltado para CPFs que querem se tornar marcas. Uhum. Então, a gente tem todo um processo, toda a criação de marca, branding, até a parte de negócios, modelo de negócio, oferta, funil. Qual que é o primeiro passo que você vai fazer? Aí, depois dali, ela vai para a aceleradora, Sim. que é o nosso esquema de mentoria mesmo, que daí a gente faz para CNPJs. Então, são para marcas que querem se diferenciar, passar por um processo de diferenciação ali dentro da empresa. Toda a parte de marketing, né? Como que eu vou criar uma experiência de cliente melhor, como é que eu vou criar um funil melhor, o que eu estou fazendo de errado aqui dentro nessa parte de marketing e vendas, né? Que é importantíssimo dentro de uma empresa. Então, a gente tem todo esse passo a passo aí para estar chegando nesse resultado que é o final, é onde a gente tem o nosso club differs, né? Que é onde realmente funciona ali o network, onde a gente consegue ter mais proximidade. Bom, Catherine, na sua opinião, o que um vídeo precisa ter para viralizar?
Isso é muito polêmico, tá? Porque, assim, alguns falam, é o gancho. Sim. Mas, às vezes, você pega alguns vídeos que a pessoa pegou o celular daqui, ó, e falou uma ideia tão boa, um assunto tão legal, um contexto tão bom e viralizou. Então, acho que é importante estudar esses gatilhos que eu falei antes, que são Uhum. dezenas de gatilhos, mas tem alguns principais, assim, que você pegar a curiosidade. Uma coisa que viraliza muito é quebra de padrão. Então, por exemplo, aqueles conteúdos que a gente vê que é uma quebra de padrão bem esdrúxula, que é aquela pessoa que tá num lugar e aí cai uma coisa do céu num vídeo e a pessoa cai depois da continuação ela cai de verdade no chão, né? Os mercados, enfim, muita gente estava fazendo. Então, essas quebras de padrão, sempre que você está esperando alguma coisa e de alguma forma outra coisa aparece, te fisga, né? Então, várias formas, assim, de você captar a atenção dessas pessoas, e muitas vezes não é de uma forma tão óbvia, né? De uma Uhum. forma mais criativa. E ter contexto bom, ter conteúdo bom, saber sobre o que as pessoas estão falando, saber extrair esse modo, né? O TikTok tem muito isso de modo conversa. Não é um assunto complexo lá em cima, não é uma coisa que a pessoa quer saber. Sim. Falar ali, que nem conteúdo que viraliza muito, é de você falar de pobre e rico, gordo e feio, coisas que todo mundo entende, né? Então, quanto mais você conseguir furar a bolha e falar com mais pessoas, mais tende a viralizar. Então, tem que ser um conteúdo muito fácil de entender e que ative esses gatilhos aí que todo ser humano tende a prestar mais atenção. E tem algum efeito, alguma tendência que você já utilizou e que hoje você evita? Eu acho que, assim, tem que ter muito cuidado com transição, né? Eu sempre falo isso até nos meus cursos, assim, as pessoas pensam às vezes que transição é pra enfeitar, quanto mais eu coloco, melhor fica, e é um problema. Então, transição é pra corte, né? Se eu tô trocando de cena, eu vou fazer uma transição, pra transicionar pra outro lugar. Então, não é que eu tô aqui parada falando e eu vou tacando transição pra que, agora meu vídeo tá diferente. E não, então acho que, assim, esse cuidado de que menos é mais. É legal você fazer coisas diferentes, mas saber a hora de colocar, né? E como colocar isso. E tem várias coisas, estilos de conteúdo que eu já fiz, tipo conteúdo de leia na legenda, né? Que a Uhum. pessoa põe um vídeo lá e não escreve nada, coloca um leia na legenda pra ter a retenção da pessoa ficar lendo a legenda e ficar mais no seu vídeo. É um tipo de conteúdo que eu não curto mais fazer, assim. Nunca tive o hábito de fazer, mas é um tipo de conteúdo que eu não acho legal, assim. Acho meio jogadinha baixa, sabe? E tem alguma dica? Você fala, nossa, essa dica é de ouro para quem quer conseguir editar vídeos bem no celular. Vídeo é prática. Não adianta, é que nem carro, sabe? A primeira vez que você vai pegar um carro, é um desastre. Não adianta, não tem como. Por mais que você leia o manual inteiro, você assista 500 aulas, se você não pegar aquele carro e tentar acelerar, a embreagem, tentar fazer aquilo lá acontecer, muitas vezes você não vai ficar bom. Então, muito da edição é isso. A galera às vezes faz o curso, ela assiste a aula e ela fala, tá, e agora? Se você não ficar praticando, não ficar pausando, tentando, experimentando ali, não vai conseguir. Então, é saber que quanto mais você praticar, quanto antes você errar, antes você também vai aprender, né? Então, tem que saber que o erro faz parte, que eu vou errar. Quanto mais eu errar, antes eu aprendo. Então, é isso, é da prática, de você saber que você vai ter que fazer muitas vezes para ficar bom. Sim. E muitas pessoas não têm essa paciência, querem Acha. tudo muito rápido. E ver também, né? Assim, ver o do outro. Nossa, o dele tá perfeito. Não sabe que a pessoa tá Exato. lá atrás tentando e tentando e não começou do degrau 100, vamos dizer assim. Exato. Hoje eu edito muito rápido. Um vídeo eu levo, um vídeo complexo eu levo meia hora, 20 minutos. Só que uma pessoa que tá começando, é Não óbvio, vai ela vai ser levar assim. 3 horas para Sim. fazer esse vídeo. Para você, qual que é a importância das pessoas estarem posicionadas no mercado digital? Toda a importância. Eu não vejo, assim, praticamente nenhum contra, só prós, né? Eu acho que a gente está vivendo uma era que é a maior oportunidade que a gente tem com o digital. Eu não sou exatamente dessa época, mas eu lembro quando a gente tinha para você procurar um profissional, você tinha que procurar numa lista telefônica o Uhum. nome do fulano, e é isso. E o máximo que tinha eram
uma opção de você fazer um classificado no jornal. E se você não tinha dinheiro, você Sim. não tinha chance. E TV, então, nem se fala. Ou você era uma marca multimilionária, ou você nunca ia ser conhecido pelo público. Você nunca ia ser conhecido nacionalmente se você não tivesse dinheiro para investir rios em uma publicidade. E hoje, com a internet, com criatividade e com pouquíssimo investimento, você tem essa oportunidade. Então a galera fica reclamando, ai, mas agora tem muita concorrência, ai, porque. E daí, mesmo assim, é uma super oportunidade. Então, para quem tem. Eu sempre falo, né? Eu sou muito obcecada, sempre fui muito obcecada por fazer as coisas acontecerem. Eu acho que todo dono de negócio, ele precisa ser obcecado, ele precisa ser visionário, senão ele vai ficar ali sempre no mesmo lugar. E eu acho que se você tem esse desejo de empreender ou de se tornar alguém na vida, o digital é o melhor lugar. Uhum. Então, é entender o quanto que ele te oferece um espaço gratuito e o quanto que você pode se esforçar para se destacar naquele lugar. Não, perfeito. Nossa senhora, posso bater palma? Catherine, você comentou, né, de que alguns próximos passos que vocês vão ter formação, enfim, mas tem alguma coisa que você fala, não, isso daqui é meta, eu quero atingir esse objetivo até X data. Para esse ano a gente está bem audacioso, né? Porque não sou só eu, também tenho os meus Sim. sócios e agora a gente está realmente se tornando uma empresa, né? E a gente chamou de The Differs Company. Então, a gente está vindo com vários braços. O braço da educação é só um dos braços, né? A gente mira ali, tem algumas opções que a gente consiga ter mais equity também, que não dependa só de mim. Então, hoje a gente está migrando e trazendo outras pessoas, né? Tanto que a minha editora hoje é quem dá todas as aulas da parte do CapCut. Então, a gente tem alguns produtos de assinatura dentro do CapCut, WoW, e ela que entrega essas aulas. Então, a gente está aumentando esse time, realmente transformando numa escola de diferenciação, digamos assim. Então, tem esse braço e o meu tempo e energia está muito como empresária, de como é Uhum. que eu vou crescer essa empresa, como é que eu vou trazer mais resultado. Então, a gente está vindo com um braço de soluções, a gente está vindo com um braço de serviços também que a gente quer trazer, da gente prestar consultoria, da gente conseguir ali entregar também resultado para os nossos clientes, muito voltado ali para o B2B. Então, a gente está com esse plano aí de o que nasceu de eu sozinha com um plano de um cursinho ali, realmente se tornar um grande movimento de uma empresa. E o que é muito legal também que eu observei é que o que você fala é o que você vive, né? Você faz Exatamente. sim, exatamente tudo que você mostra, ensina, é o que você de fato está vivendo na sua vida normal. Bom, eu amei, mas assim, a gente está chegando ao fim, mas antes de finalizar, eu queria fazer uma pergunta, a última pergunta. Se você pudesse deixar 3 dicas para quem quer editar vídeos que bombam na internet, para quem quer explodir como marca pessoal, quais são as 3 dicas que você deixaria? Bom, em primeiro lugar, escolha um lugar com uma boa iluminação. E você não precisa. Acho que iluminação assim, é a mais importante até que câmera. É mais importante do que equipamento. E iluminação, você pode pegar uma janela, um espaço, tanto que eu estava até contando para Tô ela antes. chocada. Eu não uso iluminação de Artificial. artificial nenhuma. A minha iluminação é uma janela, realmente. Todo mundo fala, nossa, sua iluminação é perfeita. Eu falo, é janela, é uma janela com um sol maravilhoso chegando ali. Então eu uso, ter uma boa iluminação é importantíssimo e não tente também dificultar, facilite a sua vida, porque você tem que ter constância. Quanto mais você produzir, melhor vai ser. No início é assim, depois você organiza a sua agenda melhor ali para fazer no seu dia a dia, mas é importante que no início você faça muito para você se tornar bom. Então, ter esse setup ali, organizar, às vezes, o mesmo cenário, o mesmo espaço. Gaste um tempinho ali para organizar isso e deixe pronto. Para você não gastar essa energia de, ai, onde eu vou gravar hoje? Deixa um cantinho ali, não precisa de muita coisa, né? E foca nisso ali para ter esse resultado. E na hora da edição, acho que uma das coisas muito importantes é foque nesses primeiros minutos ali, nesses primeiros segundos, quer dizer. Que você vai trazer ali? Um título escrito na tela, alguma coisa criativa que você faz, algum gancho ali, que o gancho pode ser tanto algo que você escreve quanto algo que você faz. Uhum. Então, para captar a atenção da pessoa ali, isso você pode fazer muito na edição. Usar a escrita para prender a atenção da pessoa. Então, às vezes, se você tem um título no vídeo, colocar o título escrito, isso ajuda você a ter retenção melhor e é fácil de fazer, não é
Não é um negócio que eu vou te falar, um tutorial de horas. Não, você só escrever o que você tá falando. Isso, tem vários vídeos, inclusive, até comparação, assim, de um vídeo que pegou X mil views e o outro pegou 10 vezes mais por conta de ele ter um bom gancho escrito. Que a pessoa bateu o olho e ela leu, aí ela ficou esperando aquilo acontecer. Sim. Ela vai assistir o vídeo por conta do que tá escrito ali. Uhum. Então, é muito importante isso de você escrever, sabe? Legendar, trazer. Também saber que muitas pessoas, às vezes, veem as redes sociais sem som. Então, legendar os seus vídeos é importante. Eu acho que você faz isso de uma forma, assim, impecável. Hoje é Comentei com minha você. editora que faz. Ela olha, eu acho que A nem sua eu mais sei editora. fazer Eu falo, tanto gente, que ela ela é faz. maravilhosa. Eu amo a sua rede social. Eu comentei com você, eu sou apaixonada. Eu acho que, assim, é uma inspiração gigantesca. Principalmente para quem tá começando, que é muito Aham. difícil se posicionar, saber a melhor forma, como eu quero, enfim. Então, assim, parabéns para você e para sua equipe. Obrigada por ter vindo. Ah, eu Eu amei. amei te Foi muito bom. conhecer, saber um pouco mais da sua história, da sua empresa. E é isso, muito obrigada. Obrigada. Espero que tenham gostado também, que a gente possa ter agregado muito em quem tá assistindo. Sem dúvida. E estou sempre aberta a convites. Adorei. Ah, maravilha. E você que nos ouviu até aqui, já curte, comenta e compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você ama e que está precisando criar uma marca pessoal de sucesso. Nos sigam nas redes sociais e eu te espero no nosso próximo episódio. Até lá!